Segredos sinistros do Brasil profundo. Histórias aterrorizantes que seus avós mantiveram. O seu LTAS Pedro sempre achou que voltar à sua pequena cidade do interior de São Paulo seria como reencontrar um abraço apertado da infância. Mas ao pisar nas ruas de terra batida, um frio percorreu sua espinha. As casas que antes lhe pareciam aconchegantes, agora pareciam espreitar, como se guardassem segredos sombrios. Os vizinhos, uma vez sorridentes, desviavam o olhar, como se ele fosse um estranho em sua própria terra. O ar estava pesado, algo no ambiente o fazia sentir-se sufocado, como um presságio de que essa volta não seria como ele havia imaginado. A casa de Dona Cida, sua avó, era uma fortaleza de histórias em meio à decadência do tempo. O cheiro do matagal a cercando exalada uma mistura estranha, quase doce, mas com uma nota de putrefação que o deixava enjoado. Quando finalmente encontrou sua avó, ela estava pálida, quase transparente. Sua voz, embora fraca, era firme. Não saia depois do pôr do sol, meu filho. A morte do macho ainda ronda esta terra. Pedro franziu o senho, tentando entender se era apenas uma lenda ou se havia algo mais de verdade naquelas palavras. A noite despejou suas sombras e Pedro se viu inquieto. Sussurros ecoavam na escuridão, palavras incompreensíveis que dançavam no vento, como se a própria mata estivesse lhe advertindo. Da janela do quarto, os olhos dele capturaram um grupo de vizinhos em uma reunião clandestina, indo e voltando entre olhares cúmplices. O que estavam discutindo? O peso do silêncio era opressivo, e as histórias sobre desaparecer sem deixar rastro começaram a reverberar em sua mente. Antes que o dia clareasse, ele se aventurou pela mata, o coração acelerando a cada passo. O chão estava coberto por marcas indecifráveis, como se um predador estivesse à espreita observando. Ele sentiu um arrepio percorrendo seu corpo quando os gritos de seu amigo de infância, Luan, ecoaram na sua cabeça. Aqueles que se afastam das tradições enfrentam a ira da morte do macho. Pedro queria apenas entender, mas a curiosidade gradualmente se transformou em um medo palpável. As noites tornaram-se um pesadelo. Os sons da mata chegaram a ser ensurdecedores, como se centenas de seres se moviam em comunhão. Um dia, armado com coragem, decidiu perguntar aos mais velhos sobre os desaparecimentos. O que ele ouviu foram histórias perturbadoras, lendas que envolviam traições e punições. A morte do macho não perdoa, eles diziam. O medo crescia dentro dele, e ao olhar novamente pela janela, um par de olhos brilhantes na escuridão fez seu coração parar. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações, para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito. Com alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Com o tumulto crescendo em seu peito, Pedro decidiu que precisava saber a verdade. Ele se aproximou dos murmúrios na praça ao entardecer, onde as pessoas agora formavam um círculo ao seu redor. Suas falas soavam cada vez mais frenéticas, e ele sentiu a pressão de um olhar familiar às suas costas. Luan surgiu, e com um sorriso sombrio, revelou que a morte do macho não era apenas uma lenda, mas uma força ativa, disfarçada entre eles. Por um momento, tudo o que ele conhecia desmoronou. E então, como se a noite tivesse vontade própria, um grito distante rasgou o silêncio. Uma condenação ou um aviso? Um aviso do que estava por vir. O pânico tomou conta de Pedro, e enquanto as sombras se fechavam ao seu redor, ele percebeu que a verdade poderia ser a sua ruína ou seu salvamento. O que será que ele descobrirá na próxima lua cheia? Capítulo. O dia amanheceu resplandecente, mas Pedro não conseguia sentir alívio na luz suave do sol. Ele estava obcecado pelo grito que ouvirá na noite anterior, um eco na sua mente que se repetia incessantemente. O que tinha acontecido? A cidade parecia calma demais, mas ele sabia que por trás da fachada serena existia um horror prestes a emergir. Enquanto caminhava pela praça, notou um grupo de crianças brincando. Um dos meninos, com olhos grandes e assustados, olhou para ele e sussurrou: "O que houve com a Marlene?" Pedro não sabia quem era Marlene, mas o rosto de menino estava marcado por um medo indescritível. A partir desse momento, todo o charme rural que lhe era familiar agora parecia profundamente perturbador. Pedro se dirigiu à mercearia do seu tio, que sempre foi um ponto de reunião para as histórias mais absurdas. O tio, um homem robusto, levantou os olhos ao vê-lo entrar, mas logo desviou o olhar, como se as sombras na sala o cercassem. "Pedro, você precisa parar de perguntar sobre a morte do macho.
Você não entende com quem está lidando. As palavras dele eram pesadas, como uma pedra em seu estômago. Mas eu preciso saber, tio. O que aconteceu com as pessoas que desapareceram? Quem era Marlene? Pedro insistiu. Marlenes e Luan são só ecos da tradição. A morte do macho. A voz do tio falhou, como se o peso do segredo quase o sufocasse. Nos olhos dele, Pedro viu um vislumbre de terror, e decidiu que precisava ver as coisas com seus próprios olhos. Se houvesse algum segredo, ele não se deixaria controlar pelo medo. Ao entardecer, a tensão na cidade aumentou. As sombras pareciam mais longas, e o céu foi tomado por nuvens escuras que ameaçavam uma tempestade. Pedro sentiu uma urgência estranha, um chamado do desconhecido. Durante a noite, ele se esgueirou pela casa e adentrou novamente a mata. A escuridão era palpável, seus sentidos estavam alertas, e o barulho distante de algo rastejando entre as folhas o fez estremecer. Lá estava ele novamente, sobre as marcas no chão, que pareciam ainda mais nítidas sob a fraca luz da lua. Eram marcas de garras profundas e irregulares, e ao olhar mais adiante, viu uma clareira que o chamava. Com um passo hesitante, chegou próximo a um altar rudimentar feito de galhos e ossos. Um odor insuportável permeava o ar no centro do altar. As sombras formaram uma figura, uma presença indistinta, mas que pulsava com uma energia antiga. O coração de Pedro disparou. Ele ouviu sussurros, palavras de advertência e súplicas. Era a voz da morte do macho? Ele se viu paralisado, forçado a enfrentar a essência do terror que se alastrava por sua cidade. Então, entre os sussurros, ele ouviu algo que fez seu sangue gelar. A lua cheia trará a colheita, mas também a escolha. A presença começou a se intensificar, moldando-se em algo que Pedro não conseguiu distinguir. Era um aviso? Uma promessa? O que quer que fosse, estava se aproximando. O desespero tomou conta dele, e em meio à confusão, Pedro compreendeu que precisaria fazer uma escolha: permanecer alheio ou descobrir o verdadeiro preço da verdade. Com um último olhar sobre o altar grotesco, ele ouviu um ruído ensurdecedor atrás dele e se virou. O que estava saindo das sombras? O que ele descobrira poderia ser mais aterrorizante do que a morte. Pedro percebeu que a próxima lua cheia se aproximava a passos largos, mas ele não sabia se estava pronto para enfrentar o que viria. Pedro girou rapidamente, seu coração batendo descontroladamente, enquanto a escuridão à sua volta parecia se agitar. Uma silhueta se destacava entre as sombras, contornando a clareira como um predador. O medo incendiou seu corpo, e ele sentiu o suor escorrendo pela testa. "Quem está aí?" gritou Pedro, tentando reunir coragem, mas sua voz saiu trêmula. A figura ficou imóvel, quase como uma estátua de pedra esculpida pela própria noite. Não havia rosto visível, apenas um vulto que exalava uma presença opressora. Pedro mal podia respirar. Ele se lembrou das histórias que ouvira na infância, contos que os mais velhos sussurravam ao redor da fogueira, cheios de avisos sobre entidades que se alimentavam do medo e da dor. Aquela figura era a personificação de todos aqueles pesadelos. "Marlene", sussurrou a sombra, a voz ressoando como um eco distante. Era um tom suave, quase sedutor, mas a frieza que ele transmitia fazia Pedro tremer. "O que você quer?" perguntou Pedro, dando um passo para trás, sentindo as garras da ansiedade lhe prenderem a garganta. A resposta não veio imediatamente. A sombra avançou, e Pedro viu que seu corpo era mais do que uma mera ilusão. Dentro dela havia vislumbres de rostos distorcidos, uma colagem perturbadora de aqueles que ele conhecia e os que haviam desaparecido. Ele reconheceu as feições de amigos e vizinhos, cada um deles com um olhar de pavor congelado no tempo. "A morte do macho não perdoa", disse a figura, e Pedro compreendeu que aquela voz não era apenas a de um homem, mas uma coletânea de almas, um coro crucificado à dor. E agora estava claro que Marlene era uma dessas almas. A ideia de que o desaparecimento dela poderia estar ligado a esta presença fez lava de terror se agitar dentro dele. Ele havia brincado com o desconhecido, mas agora as consequências estavam batendo à sua porta. "Você tem um caminho a escolher, Pedro." A voz do vulto agora ecoou por toda a floresta, intensa e ensurdecedora como um trovão. "Permita que a colheita venha, ou compreenda o que significa ser parte dela." Os olhos de Pedro se arregalaram. Uma onda de medo o envolveu, e ele sentiu que o chão sob seus pés começava a tremer. Lembranças de sua infância vieram à tona, os avisos dos adultos, os rostos pálidos e os olhares de desespero. O mito da morte do macho não era uma simples lenda, mas algo intrinsecamente ligado àquela cidade. Há uma identidade compartilhada entre todos os que lá viviam. Ele começou a recuar, mas a figura avançava com um passo furtivo, como se a escuridão a protegesse. A tensão era quase palpável, e Pedro sabia que o momento de escolha havia chegado.
Ignorar aquela revelação poderia custar sua vida e a de outros, mas se optar por enfrentá-la, o que ele descobriria? Que custo exigiria a verdade? Enquanto a sombra se aproximava, Pedro parou e enfrentou seus medos. Seria ele um covarde na história de sua própria vida, ou o herói que sua aldeia precisava? Ele tomou um fôlego profundo e lembrou das histórias, da força que residia naqueles que não se deixavam dominar pelo terror. Eu não tenho medo de você, exclamou a voz mais firme do que ele esperava. A figura hesitou, e isso abriu uma fraqueza no cerco do medo sufocante. Mas Pedro não tinha ideia de que essa escolha poderia revelar algo ainda mais aterrador, algo que o aguardava na próxima lua cheia. A floresta em volta dele tremia, e com isso, um grito ecoou novamente. Agora 2 ecos se entrelaçavam, um era da sombra à sua frente e o outro do muito além, como um chamado ancestral que prometia um destino irrevogável. O que viria a seguir quando a lua cheia subisse? Que verdades obscuras estavam prontas para serem reveladas? A floresta parecia viva, pulsando sob os pés de Pedro enquanto os ecos se intensificavam, entrelaçando-se em uma sinfonia de agonia e desespero. Ele sentiu o coração acelerado, ritmando suas batidas como um tambor marcando o tempo que escorria, sua mente tentando processar a batalha diante dele. Só a presença da sombra, ela se impunha como um monstro armado de lamentos, dizia tudo e nada ao mesmo tempo. Pode ser mais forte do que você, a voz do vulto reverberava, desafiadora. A luz da lua filtrava suas sombras em desenhos macabros, fazendo Pedro sentir como se estivesse sendo consumido por um calor inexplicável. Como um reflexo de sua escolha, Pedro decidiu não recuar. Olhando para a figura, uma ideia subiu como chamas em sua mente. O poder não estava apenas em temer, mas em saber. Ele fez uma pergunta que poderia mudar tudo. O que você quer de mim? A resposta não veio logo, mas as almas aprisionadas na sombra se agitaram, e os rostos agonizantes se tornaram mais claros. Entre eles Marlene apareceu, seu olhar perdido em um vazio profundo. O desespero a consumia, suas mãos estendidas como se quisesse alcançar Pedro. Salve-me, ela sussurrou, e a voz dela era um lamento que cortava o silêncio, um apelo que o paralisou. Os olhos de Pedro se encheram de lágrimas. A carga da situação o esmagava por dentro. Ele estava diante de uma escolha não só para si, mas para todos os que a sombra representava. Ali estava a chance de libertar aqueles que padeciam, mas como fazê-lo? O que eu preciso fazer? Ele exigiu saber, a determinação agora substituindo o temor. A figura, antes implacável, agora parecia hesitar, como se essa pergunta fosse uma chave que poderia abrir as portas da prisão dos espíritos. Você terá que ir ao centro da floresta, começou a sombra, e cada palavra se arrastava como um pesadelo. Onde a colheita é feita. Um sacrifício precisa ser feito, um preço para a verdade. Pedro engoliu em seco. Mágoas e lembranças de tempos mais simples passaram por sua cabeça. O que estaria disposto a perder por aqueles que ama? Ele havia se aventurado em caminhos conhecidos pela dor e desespero, mas agora, a floresta parecia ter vida multiplicada, como se respirasse o mesmo ar pesado que ele. Mas quem? Começou a perguntar quando o rolê do som escuro ao redor pareceu intensificar. Não se trata de quem, mas de como ressoou a sombra, e as almas de amigos desaparecidos pareciam desesperadas, gritando suas histórias não contadas. O medo não se foi, mas havia um propósito nas palavras que estava começando a entender. Pedro sabia que estava se aproximando da verdade, mas o custo seria definitivo. Poderia ele realmente salvar Marlene e todos os outros? O preço que a escuridão exigia não estava claro, mas a intuição de Pedro puxava-o como um imã. A lua cheia subiu mais alto, iluminando o caminho que se estendia à sua frente. Ele girou os calcanhares, decidido a seguir a indicação da sombra, a voz envolvente que o prometia mais do que apenas respostas mas também revelações sombrias. Ao avançar, sentia o chão mudar sob seus pés. Rochas frias e rachadas substituíram o solo que pisara antes. As árvores pareciam encorajar suas passadas, o vento sussurrava segredos não ditos. Pedro estava prestes a descobrir a verdade, mas a pergunta queimava em sua mente como fogo. O que estava disposto a sacrificar para salvar aqueles que amava? E assim, ao final do trilho revela-se um altar antigo, decorado com símbolos incompreensíveis. O que aconteceria ali, sob a luz da lua ardente? A resposta estava prestes a ser revelada, e o eco de passos se aproximava. A tensão pairava no ar como um peso insuportável. Pedro chegou ao altar, seus pés paralisados pela visão daquele espaço ancestral. As pedras do altar estavam cobertas por um musgo espesso e verde, quase como se um manto de dor as envolvesse. Os símbolos retorcidos e desgastados,
pareciam pulsar com uma energia antiga que o atraía e o repelida ao mesmo tempo. No centro, uma fenda se abria, parecendo um abismo que engolia a própria luz da lua. O som do vento se intensificou, misturando-se ao lamento dos espíritos aprisionados nos arredores. Pedro hesitou. Era um lugar de sacrifício, e a sombra o observava, seus olhos brilhando com uma expectativa insaciável. O que eu devo fazer? Sua voz foi um sussurro, quase ofuscada pelo eco das vozes perdidas. A sombra então se dissolveu, sua forma se tornando mais etérea, como fumaça se misturando ao vento. Pedro sentiu uma mão invisível apertar seu coração. Agora, mais do que nunca, a gravidade da escolha pesava em sua consciência. Primeiro, você deve chamar os que estão perdidos. A sombra falou, com seu tom profundo, reverberando nos arbustos ao redor. O sacrifício deve vir do fundo da sua alma. Pedro engoliu em seco e então tentou reunir toda a coragem possível, lembrando do olhar de Marlene, do desespero em sua voz. Ele fechou os olhos, sua mente mergulhando no passado, nas memórias que ainda queimavam como chamas. Marlene! Gritou com toda a força que consegui. Preciso de você. Venha até mim. Um silêncio mortal tomou conta, como se a floresta prendesse a respiração. Então, uma arrepiante brisa soprou por entre as árvores. Os rostos atormentados se desfizeram no ar, e a própria floresta pareceu se agitar, como se estivesse respondendo ao chamado de Pedro. Eis que entre os ecos distantes, a figura de Marlene começou a se materializar. Seus olhos, outrora vazios, agora estavam repletos de reconhecimento e esperança. Ela estava mais próxima, mais intensa, mas também mais etérea, como se a própria luz a estivesse consumindo. Pedro, sua voz tinha a suavidade de um lamento e a força de um apelo. Você não deveria estar aqui, estou aqui para te salvar. Ele insistiu, estendendo a mão. Mas conforme ela se aproximava, seu corpo parecia ficar mais disperso, como uma ilusão prestes a se desvanecer. O preço é alto, ela murmurou, e a sombra atrás de Pedro riu baixo, um som que gela os ossos. Você precisa decidir. O sacrifício deve ser completo. Toda a determinação de Pedro começou a vacilar. O que aquela escolha implicava? Estariam ele e Marlene interligados nesse destino sombrio? Cada respiração se tornava mais difícil ao perceber que o altar pulsava como um coração o esperando. As árvores se tornavam mais densas, a escuridão se aproximando, como se a própria floresta estivesse se preparando para um banquete macabro. Não! Pedro gritou, o desespero estourando como um balão sob pressão. Eu farei qualquer coisa, mas não quero te perder de novo. Neste momento, um grito ecoou ao seu redor, misturando-se aos lamentos das almas aprisionadas. Um peso caia sobre Pedro, a responsabilidade de um sacrifício que poderia redimir ou condenar. A lua parecia encarar a cena, uma testemunha silenciosa dos laços entre vida e morte. À medida que a voz de Marlene se tornava mais distante, uma única pergunta cruzava a mente de Pedro, vibrando em seu coração. Até onde ele iria para salvar aqueles que ama? Um animal feroz rugiu ao longe, e a sombra se aproximou com passos calculados, ansiosa para fazer a última sugestão que poderia mudar tudo. O que será necessário você logo saberá, sussurrou a figura, enquanto um novo grito, mais intenso e angustiante, ecoava pela floresta, cuspindo ecos de dor e desespero. A noite revelaria verdades que não poderiam ser ignoradas. E Pedro estava prestes a descobrir que nem tudo na escuridão oferece só medo. Alguns segredos também trazem a promessa de poder ou condenação. O vento gelado cortava a pele de Pedro como facas afiadas, trazendo consigo sussurros que pareciam obrigá-lo a recuar. Mas ele estava ali, no limite do abismo, entre a vida e a morte, entre o real e o sobrenatural. Seu coração batia descompassado, e ele se sentiu como se estivesse à beira de um precipício, prestes a lançar-se. Você precisa escolher, Pedro. A sombra falou de novo, sua voz um eco distante que reverberava entre as árvores retorcidas, obrigando-o a confrontar a decisão. Sacrifícios demandam lealdade. Somente assim você encontrará a força para resgatá-la. O semblante de Marlene se desvanecia a cada instante. A esperança em seus olhos quase se extinguiu. Ela era uma chama prestes a se apagar, e isso causava uma dor profunda em seu peito. Mas a sombra não o deixava esquecer. Tudo teria um preço. O que você quer de mim? Perguntou enquanto uma erupção de ansiedade crescia dentro dele. O que todos desejam, meu jovem. A entrega total. Apenas o que for caro ao seu coração, sussurrou a sombra, enquanto as árvores pareciam se inclinar, como se aguardassem um show macabro. Pedro olhou para Marlene, seu rosto translúcido em meio à escuridão. As lembranças da vida que compartilharam juntos se agitaram como folhetos em um furacão. Risadas, segredos sussurrados e promessas não cumpridas.
Era uma conexão que ele nunca poderia abandonar. E mesmo assim, o que seria um sacrifício total? Enquanto refletia, um novo grito dilacerante cortou o silêncio da floresta. Desta vez, não parecia ser apenas o lamento de almas perdidas, mas um chamado desesperador, um eco que reverberava dentro dele. Pedro se viu paralisado, seu corpo em conflito entre avançar ou recuar. Faça a oferta, insistiu a sombra, sua forma se torcendo em um grotesco espetáculo de escuridão. Liberte-a das garras do outro lado. A fenda no altar vibrava, ressoando como um coração acelera em pânico. Pedro lutou contra a onda de emoções. Por Marlene, ele se arriscaria a mergulhar no que quer que aquela escolha implicasse. Mas, o que o aguardava ao fazer o sacrifício? Uma nova realidade? Uma condenação eterna? A mistura de desejo e medo corroía suas esperanças. Pedro, a voz de Marlene o interrompeu, fraca e agonizante. Você precisa. Um lampejo de luz surgiu no canto da visão de Pedro, fazendo-o olhar para a fenda. Um brilho tênue se expandiu, como se o abismo estivesse convocando sua própria alma. Aquilo parecia ter vida, uma promessa de poder e dor. O tempo parecia estagnar enquanto ele se debatia com a ideia. O que você está disposto a perder? A sombra perguntou, a voz agora um rugido de excitação. Pedro hesitou, a resposta pairando no ar como uma nuvem tempestuosa. Então, a realidade se impôs e a imagem de Marlene se distorcia. Uma última lembrança divertida, como um filme queimando à luz do fogo. Ele não podia permitir que isso acabasse. Eu dou a minha luz. Gritou, sem saber se o que falava tinha verdade ou apenas um reflexo de desespero. Imediatamente, as sombras ao seu redor se agitaram. Os sussurros tornaram-se gritos de saudação e triunfo. A fenda começou a vibrar mais intensamente, e Pedro sentiu suas forças se esvaírem. Uma tapeçaria de luz e sombras pulsava ao seu redor, uma dança ameaçadora. Num instante, um silêncio aterrador tomou conta do lugar. Marlene parou de se transformar, seus olhos fixos nos de Pedro com uma tristeza profunda. Ele não sabia o que fazer ou discernir os limites do ato que acabava de cometer. Um novo grito ecoou, agora perto, como se entidades antigas estivessem despertando. Enquanto a atmosfera se tornava insuportável, ele percebeu que havia algo mais no horizonte, algo que não era apenas dor e desespero. A linha entre a salvação e a maldição estava prestes a ser cruzada. E tudo poderia se perder em um instante. E antes que pudesse pensar novamente, uma presença se ergueu da fenda. A sombra estava voltando, mais forte do que antes, com um desejo insaciável nos olhos. Este foi apenas o primeiro passo. Pedro, bem-vindo à verdadeira escuridão. A bravura de Pedro vacilou enquanto ele sentia que a batalha estava apenas começando. O que ele havia desencadeado era além do que poderia imaginar, e a pergunta ficou pairando no ar. Ele ainda poderia reverter sua escolha. O ar estava pesado e denso, como se as sombras ao redor de Pedro estivessem se expandindo, engolindo cada partícula de luz que ainda restava. Ele sentia que seu coração e sua mente travavam uma batalha desesperada. A escuridão parecia ter uma vida própria, envolvente e alucinatória, enquanto sussurros incompreensíveis reverberavam entre as árvores, como uma sinfonia macabra destinada a desorientá-lo. Você não pode simplesmente voltar atrás, Pedro. A sombra riu, sua voz pegajosa e sombria. Uma vez que você deu sua luz, não há retorno. Você trocou o que mais ama por uma ilusão de poder. A imagem de Marlene, embora ainda presente, tornava-se cada vez mais etérea. Seus traços se desfaziam como os últimos raios de sol em uma tempestade. Pedro, tomado pela angústia, sentiu o fio do que era real se romper. Ele se virou para a sombra, buscando respostas que não veriam. Seu foco a todo custo permanecia em Marlene. O que vai acontecer com ela? Perguntou, a voz um sussurro quebrado por sua própria impotência. Isso depende de você. A sombra se contorcia, aproximando-se de Pedro, cada movimento envolto numa névoa e numa sensação de desespero crescente. Você escolherá o caminho dela. Se quiser que a luz volte a ela, terá que fazer mais do que apenas oferecer sua luz. Também precisará confrontar os horrores que despertou. De repente, o chão sob seus pés começou a tremer. Um eco profundo, quase hipnótico, atravessou o espaço. A fenda pulsava em um ritmo irregular, como se estivesse respirando. Pedro, em um misto de coragem e terror, decidiu se adiantar, deixando Marlene em um canto de sua mente. Ele não tinha ideia do que a sombra realmente queria dele, mas sabia que precisava descobrir. O que você quer que eu faça? Gritou sua voz firme, apesar da incerteza que corria por seu corpo. Há demônios antigos que habitam este lugar, a sombra disse, gesticulando com uma mão espectral. Eles despertaram para sua presença. Cada um deles tem um desejo que você deve saciar.
Se você falhar, o que restará de Marlene será uma sombra da própria sombra. Pedro engoliu em seco, sua mente projetando imagens horríveis. Marlene se perdendo nas trevas, uma existência sem expressão, um eco de quem ela deveria ser. Ele não podia permitir isso. Com coragem renovada, decidiu que enfrentaria qualquer coisa para trazê-la de volta. Mas dúvidas começaram a se formar, insistentes como um verme ainda vivo. E se eu não conseguir? O que acontece comigo? A pergunta escapuliu antes que pudesse censurá-la, a verdade aterradora pulsando em sua mente. A sombra esboçou um sorriso cruel, os olhos brilhando como chamas. A consequência de sua falha será a mais sombria das prisões. Você se tornará um deles, eternamente preso a esta dimensão, sem lembrar como foi a luz. Sufocado pelo medo, Pedro não podia recuar. Não agora. Ele tinha que fazer isso por Marlene. Como um raio claro em meio à tempestade, o desejo de salvá-la se tornou sua norte. A fenda se abriu ainda mais, retoques de um brilho maligno tingindo o ambiente, quase como se a escuridão estivesse dissolvendo e reconstruindo o tecido da realidade. Parecia um convite ao abismo. Pedro deu um passo à frente, a adrenalina pulsando entre seus nervos. Eu aceito. O que eu preciso fazer? Gritou, esperando que seu corpo estivesse disposto a enfrentar o que estava por vir. A sombra regalou os olhos, a alegria de um maestro diante de sua orquestra prestes a tocar. Prepare-se, Pedro. A primeira escolha sempre é a mais dolorosa, mas vem com recompensas poderosas. Enfrente a primeira entidade e descubra o que seu coração realmente deseja. A escuridão à sua volta se intensificou, cada sombra formando figuras grotescas, cada uma prometendo sua própria forma de pesadelo. Todo o ambiente girou e Pedro sentiu-se puxado, como uma marionete guiada por mãos invisíveis. Ele estava prestes a enfrentar seus piores medos, e o que poderia ser ainda mais aterrorizante era o desafio de saber de fato do que era capaz ou incapaz. Ao seu redor, as vozes se tornaram gritos frenéticos, e até mesmo as árvores pareciam querer silenciar as lutas internas de Pedro. E então, um grito ecoou, vindo de dentro da fenda, uma risada terrível que gelou o sangue em suas veias. Vamos, Pedro! Você não está sozinho ainda. O que ele não sabia era que a escuridão que o cercava estava prestes a se revelar de forma ainda mais aterradora. O primeiro demônio estava prestes a se revelar, e a atmosfera carregava a promessa de um pavor que ele nunca havia imaginado. O verdadeiro teste começava e Marlene ainda agonizava entre a luz e a escuridão. E a pergunta que ecoava agora era: qual parte de sua alma ele estaria disposto a sacrificar para descobrir a verdade? A fenda se abria com uma voracidade insaciável, seus contornos pulsando em uma dança ameaçadora. Pedro, consumido pela urgência, não sabia o que esperar. O ar estava carregado de um odor metálico, e de repente, uma figura começou a emergir das sombras. Os contornos da criatura eram indistintos, como se toda a escuridão do mundo tivesse se condensado em sua forma. Era alta, esquelética, e sua pele parecia feita de um manto de sombras que se moviam como tentáculos ao seu redor. Seus olhos, dois buracos profundos que uivavam em vermelho, brilhavam de uma forma que parecia desenhar a própria essência de um pesadelo. Bem-vindo, Pedro, a voz ecoou, carregada de um tom suave e sedutor, mas com uma ferocidade que fazia a pele doer. Eu sou a primeira entidade que você deve confrontar. E para isso, você precisará arriscar algo muito precioso. O coração de Pedro disparou, cada batida ecoando como uma sinfonia de terror em sua mente. Ele processava as palavras da sombra. O que significava arriscar algo precioso? Seria a própria Marlene? Um arrepio percorreu sua espinha ao imaginar essa possibilidade. O que você deseja de mim? Perguntou, tentando manter a voz firme, mas a tremulação traiu sua bravura. A entidade sorriu, revelando dentes afiados como facas, cada um mais cortante que o outro. Era como um sorriso das profundezas, algo que jamais deveria existir em pleno dia. O que é mais precioso para você? Sua vida? Seu amor por Marlene? Ou talvez seu medo? Perguntou, brincando com as palavras, cada uma levando um peso mais intenso que a anterior. Pedro lutou contra a lógica que cercava a pergunta. Medo? Ele conhecia o medo, mas colisões com as sombras, com esses demônios, o forçavam a pensar de forma diferente. Ele podia não ter controle sobre a escuridão e seus desafios, mas ainda tinha voz. Meu amor! Gritou, a determinação tomando conta dele. Eu ofereço meu amor. A risada da entidade ecoou como um trovão. O som fervilhava nos ouvidos de Pedro, como se tentasse romper suas defesas, fazendo cada fibra de seu ser endurecer em resposta. Muito bem. A entidade bateu palmas numa performance macabra de júbilo. O amor é poderoso, mas também é o que mais pode machucar.
Você está prestes a descobrir o preço que terá que pagar. As trevas ao redor de Pedro se transformaram em um torvelinho de imagens. Ele viu flashes de sua vida com Marlene, os sorrisos, as promessas sussurradas em noites de lua cheia, o brilho dos olhos dela no pôr do sol. Mas a entidade estava lá moldando essas memórias, colocando um véu de desespero sobre elas. Lembra quando você teve medo de perdê-la? Agora eu darei vida a esse medo, disse a entidade. E em um gesto cru, um grito angelical cortou o ar, um fio de luz atravessou a escuridão, moldando a imagem de Marlene em uma silhueta pálida e assombrosa, agonizando no limbo entre a luz e a escuridão. Seu rosto perdido em desespero, os olhos vazios de compreensão. Pedro sentiu o horror se intensificar. Não! Gritou, mas a voz de Marlene se confundia com a risada da entidade. O que você vai fazer? O que você vai fazer? Repetiu a sombra, em um sussurro torto. Você pode derrotar sua própria dor ou sucumbir a ela. Lembre-se, Pedro, a sua escolha moldará o futuro dela. As trevas começaram a se fechar ao redor de Pedro, e cada passo que ele tentava dar em direção a Marlene tornava-se mais pesado, como se a escuridão estivesse puxando-o de volta. O tempo parecia ter parado. Ele teve que decidir, se permitir sucumbir ao medo ou lutar, enfrentando a entidade e o que ela significava para ambos. Mas a dúvida roía sua coragem, e a pressão começou a esmagá-lo. O que eu faço? Sussurrou para si mesmo, enquanto as sombras continuavam a dançar em torno dele, uma orquestra de terror à sua espera. E a pergunta pairava no ar, cheia de possibilidades. Ele escolheria o amor ou permitiria que o medo o consumisse? A luz de Marlene estava dependendo de sua decisão, e a entidade esperava sedenta, pronta para capturar não apenas a luz, mas também a alma de Pedro. O ar ao redor de Pedro parecia estagnar, cada respiração se tornando mais difícil. Ele via Marlene, tão perto e tão distante, presa em um estado de agonia que ele não conseguia suportar. Os olhos vermelhos da entidade dançavam com malícia, como se estivesse saboreando cada momento de sua tortura emocional. O que você decidir não é apenas sobre você, Pedro sibilou à sombra, profundamente satisfeita em sua manipulação. É sobre o destino de todos aqueles que você ama. Naquele instante, as memórias começaram a despedaçar-se. Não era mais apenas Marlene. Ele viu rostos conhecidos surgirem da escuridão, sua mãe, seu pai, amigos. Todos eles exigiam atenção, exigiam que ele tomasse uma atitude. A entidade estava jogando suas fraquezas na linha, expondo a vulnerabilidade de um coração em conflito. Pare! Gritou, suas mãos tremendo de desespero. Ele queria silenciar as imagens, mas elas só se intensificaram. Era uma chuva de lembranças, cada risada, cada lágrima. Pedro se sentiu afundar em energia negativa, o peso da culpa esmagando-o. As sombras ao redor ganhavam contornos mais definidos, formando espectros de seus medos inconfessáveis. Eram figuras que rodeavam Marlene, sugando sua luz, um a um. Ele precisava agir, precisava libertá-la daquela prisão que a entidade havia criado ao redor do seu amor. Eu não vou sucumbir a você, afirmou, sentindo uma onda de coragem emergir do fundo de sua alma, orgulhoso de se manter firme. Ah, mas você já está sucumbindo, querido. Você hesita. Essa fraqueza será o seu fim, respondeu a entidade, o tom sarcástico atravessando a escuridão. Pedro hesitou, mas não havia outras opções. Ele cerrou os dentes e avançou um passo contra a escuridão. O movimento era violento, como se ele estivesse movendo montanhas. Ele estendeu a mão, a vontade pulsando como um farol, um grito de desespero e amor. Eu não vou deixar você a levar. A resposta da entidade foi um grito ensurdecedor, uma onda de energia que chocou Pedro, fazendo-o tropeçar. Uma dor profunda atravessou sua mente. Ele fechou os olhos e visualizou Marlene, o amor deles como uma luz forte em sua memória. O amor é o que me mantém aqui, gritou, o eco da sua voz se perdendo nas trevas. Mas ao abrir os olhos, Marlene começou a desvanecer, as correntes de escuridão envolvendo-a ainda mais. Ele sentiu um desespero tão profundo que quase o sufocou. E então, no último instante, uma ideia surgiu como um grito no escuro. O amor não era apenas um ressentimento, não poderia ser uma dor. O amor era uma escolha. E se ele escolhesse lutar, eu não tenho medo de você, disse ele, agora com a voz ainda mais firme, cada palavra cortando as sombras envolventes. As risadas da entidade se tornaram gritos longos, um lamento distante que ecoava em todo o espaço. Os olhos vermelhos brilharam intensamente e no mesmo instante, uma sacudida de vento cortou o ar. A sombra, com sua intensidade ominosa, começou a retroceder, como se estivesse ferida pelo mesmo amor que tentará destruir. Pedro sentiu a pressão em seu peito aliviar, mas o conforto durou pouco.
A entidade furiosa avançou novamente em um movimento rápido, como um raio prestes a impactar, e suas palavras cortantes preencheram o espaço. Você pode ter vencido esta batalha, mas a guerra apenas começou. Desfrute do seu amor, porque eu estarei em cada esquina, esperando, e com isso, as sombras se tornaram uma torrente, envolvendo Pedro em uma nova sensação de vazio. Ele estava agora sozinho, mas não no escuro. A imagem de Marlene permanecia diante dele, uma luz tremulante. Eu não vou deixar você escapar, jurou, mas o eco da voz da entidade ressoava em sua mente, uma promessa macabra e constante. O chão sob seus pés começou a tremer. Ele olhou ao redor, percebeu que o espaço estava mudando, que a fenda poderia estar se fechando. Mas o que vinha a seguir? Uma nova camada de medo começou a se formar. Havia algo mais em algum lugar, varrendo a escuridão para longe. E a pergunta ecoou em sua mente. O que outra escolha estaria à espera? A batalha pela alma de Marlene estava longe de terminar. Pedro ofegava, sentindo o peso da batalha que acabará de enfrentar. A figura de Marlene permanecia diante dele, uma luz delicada e pulsante, mas a sombra da entidade ainda ressoava em sua mente, uma advertência de que o verdadeiro teste ainda estava por vir. A floresta em torno dele render contra a realidade, como se a luta tivesse distorcido tudo o que era familiar. Com determinação renovada, ele olhou para Marlene, agora visivelmente mais forte, mas ainda vulnerável. Eu não vou deixar você escapar de novo. Ele gritou, sentindo a energia de seus sentimentos crescer ao seu redor. Ela sorriu para ele, mas a tristeza em seus olhos ainda a tornava delicada como um cristal. Pedro, você já fez tanto. Mas a luta não acabou. O chão sob seus pés tremia, e a fenda dimensional começou a se encerrar, como se o próprio universo estivesse tentando selar uma ferida aberta. Precisamos encontrar a fonte da escuridão, disse ela, sua voz clara, embora ainda parecesse em um eco distante. Como um eco de várias vidas perdidas. Pedro se deu conta de que não poderia fazer isso sozinho. Precisava dela, e a ideia de perder novamente sua luz o aterrorizava. O que você precisa que eu faça? Perguntou ele, sua voz agora firme, decidido a enfrentar tudo. Você terá que enfrentar a própria origem dessa escuridão. O que a trouxe até nós. Será uma escolha à parte. As palavras de Marlene encheram o ambiente de um forebode sinistro. Ele sabia que cada passo mais profundo na floresta o levaria a verdades mais sombrias. Com um gesto, Marlene o conduziu rumo ao centro da floresta, um local que parecia pulsar com energia maligna. As árvores se tornavam mais densas, suas formas distorcidas, como se quisessem alertá-los do perigo que se aproximava. Pedro sentia o ar vibrar ao seu redor, a tensão engendrada por velhas dores e lamentos ainda não resolvidos. Ao chegarem a um círculo de rochas cobertas de musgo e símbolos indescritíveis, Pedro sentiu um frio percorrer suas costas. Este é o coração da escuridão. Marlene sussurrou, seus olhos brilhando com uma sabedoria ancestral. É aqui que o sacrifício final acontecerá, continuou ela, a verdade nas palavras como um golpe que repercutia em seu peito. Pedro fechou os olhos por um breve momento, a lembrança de todo o sofrimento de sua cidade invadindo seu ser. O que precisaria oferecer para quebrar esse ciclo de dor e perda? A voz da entidade ecoou em sua mente, provocativa e cruel, disposta a testar sua determinação. Você deve confrontar seu próprio terror, a própria escuridão que guarda dentro de si, disse Marlene, e Pedro sentiu seu coração disparar. Era um convite para atingir cores ainda mais sombrias dentro de si mesmo, como um abismo chamado por suas inseguranças mais profundas. A cena diante dele se desdobrou e as sombras que cercavam o altar começaram a se agitar relutantes, moldando formas vagamente reconhecíveis. Esses são os seus medos, Pedro. Confrontá-los é o único caminho. Pedro respirou fundo, sentindo o peso da força que renascia dentro dele. Um a um, rostos surgiram das sombras, os rostos de todos que perderá. Todos aqueles que haviam desaparecido, as memórias voltando em ondas de emoção devastadora e força. Eu não vou sucumbir. Eu não vou deixar que a escuridão ganhe. Ele gritou, a determinação pulsando em suas veias. Sabia que deveria enfrentar o que a escuridão tinha a oferecer. As imagens começaram a girar, memórias distorcidas de dor, de perda, de desamparo. Ele estava cercado por um exército de sombras, cada uma representando um pedaço de sua alma que ele temia perder. Marlene estava ali, firme em seu lado, seu brilho iluminando a cena ameaçadora. Você é mais forte do que qualquer um desses fantasmas. Ela incentivou, sua voz como um farol na tempestade. Lembre-se do seu amor. Lembre-se do que você é. Com essas palavras, Pedro encarou a primeira sombra, um eco do menino que ele fora, aterrorizado e vulnerável. Eu não sou mais essa criança.
Ele afirmou, o sentimento ardendo dentro dele. Eu cresci. Eu sou um homem que luta por amor. As sombras hesitaram, e ele percebeu que ao confrontá-las com sua verdade, a escuridão começou a recuar, revelando caminhos ainda não percorridos. Pedro avançou, colocando-se diante da imagem que mais o atormentava, o rosto do amigo Luan, perdido, suplicante. Eu falei com você. Eu falei com todos. A dor rasgou sua alma, uma lembrança de como havia se afastado de sua herança e de seus laços com a cidade. E superando essa dor, ele soltou um grito profundo: eu não me escondo mais. Estou aqui para corrigir meus erros. As sombras começaram a se dissipar com seu grito de determinação. Ele olhou para Marlene, que estava mais brilhante a cada palavra de coragem que pronunciava. Juntos, estavam se tornando uma força imbatível própria de luz. Agora, é hora de ir mais longe, Pedro. A voz de Marlene ecoou em sua mente enquanto ele se preparava para um passo final. Use seu amor para curar a cidade, para quebrar o ciclo. Ele percebeu que abrandar-se era a chave. Ele concentrava suas emoções, sua luz, e invocou a energia que vibra em amar profundamente. Eu ofereço isso a todos aqueles que sofreram, uma luz que nunca se apaga. E naquele momento a floresta à sua volta explodiu em cores vibrantes. Cada sombra sendo engolida pela intensidade de seu amor. Um grande rugido tomou conta do ar e a entidade, em toda sua glória sombria, confrontou-o de novo. Você acha que pode escapar de mim? Eu sou parte de sua sombra. Pedro encarou a entidade, sentindo-se mais forte e mais completo. Não sou mais a minha sombra. Eu sou a luz. A fenda começou a se fechar, e um brilho irradiou da conexão entre Pedro e Marlene, iluminando tudo ao seu redor. As sombras foram varridas, e com cada eco da luz vibrante, os rostos que representavam aqueles que tinham desaparecido começaram a aparecer, como se libertados de uma prisão. Eles dançavam em uma celebração de libertação, e a cidade em sua essência começou a se curar, como a luz do sol dissipando neblina. Pedro olhou em volta, o alívio percorrendo seu corpo enquanto os rostos tomavam formas e seus sorrisos surgiam. O que havia sido perdido estava de volta, mas o preço da verdade respondeu. Não era apenas uma luta contra as sombras, mas a aceitação do amor que trazia luz para locais escuros. Eu nunca mais vou deixar o medo me governar. Ele sussurrou para Marlene, seu coração pulsando com uma nova realização. E juntos, eles desfizeram as amarras da maldição da morte do macho. Como um último eco, a entidade ressoou na floresta, mas as palavras dela já não o afetavam. A cada escolha você molda seu destino, Pedro. Os ecos da luz se espalharam, dispersando as trevas. Pedro sabia que a busca pela verdade era um caminho, mas agora estava equipado com luz e amor. E ao lado de Marlene, enquanto as sombras se desvaneciam, ele entendeu que juntos poderiam construir um novo começo não apenas para eles, mas para todos aqueles que um dia haviam se perdido. O ciclo de medo havia chegado ao fim, e com isso, uma nova era de esperança começava a brilhar em seu coração. Se você chegou até aqui, não pode perder as próximas histórias de terror. Inscreva-se imediatamente no canal para não perder as nossas narrativas exclusivas. Deixe um like agora para ajudar a alimentar o algoritmo e trazer mais conteúdo. Comente suas reações e teorias sobre este final impactante. E não espere nem mais um segundo para compartilhar instantaneamente este vídeo com 5 amigos que precisam ver essa conclusão. Somente os verdadeiros fãs de terror entendem a importância de apoiar o canal através dessas ações.